No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 5 expressões brasileiras essenciais para você parecer um brasileiro quando estiver falando com alguém. Oi pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Se você é novo aqui no canal, eu sou a Thay e eu ensino português para estrangeiros de um jeitinho brasileiro. Eu subo vídeos novos toda segunda e quinta-feira, então já se inscreve no canal para não perder nenhum deles. E também não esqueça de ativar as legendas em português ou inglês e mexer na velocidade do vídeo se você acha que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. Bora pro vídeo? Então hoje eu quero compartilhar com vocês algumas expressões que os brasileiros usam muito, mas que os gringos nunca usam, até porque a maioria delas não faz o menor sentido. Quando a gente aprende um idioma novo, é natural que a gente aprenda tudo de um jeito certinho, corretinho, mas a gente sabe que na vida real não é bem assim, né? Nenhum idioma é falado da forma escrita, eu acho. Qualquer país tem expressões típicas dentro do seu idioma falado, e aqui no Brasil não é diferente. Então hoje eu vou dar dicas de expressões que os brasileiros usam muito, e se você usar essas expressões do nosso dia a dia quando você estiver conversando com um brasileiro, o cara vai achar que você mora aqui há muito tempo. E aí, depois de muito tempo morando aqui, melhorando o sotaque, aumentando o vocabulário de expressões, aí vai parecer que você é brasileiro mesmo. Ah, sobre o sotaque. Como eu disse no primeiro vídeo aqui do canal, o Brasil tem 13 dialetos. Então você pode tentar descobrir em qual dialeto o seu idioma se encaixa melhor, e aí você fala que é brasileiro daquela região. Porém, além do sotaque, o vocabulário também é outro problema para quem está tentando aprender o português. Vocabulário, né? Vocabulário. Vou pensar em vocabulário. Mas hoje nesse vídeo eu vou te mostrar 5 expressões brasileiras para você usar e parecer o mais brasileiro possível. Para isso, você vai ter que transformar essas expressões em um vocabulário ativo. Falar bastante mesmo, para conseguir entender o sentido delas e usar tanto quanto nós brasileiros usamos. Mas isso a gente só consegue com a prática e observando e escutando os nativos falando também. São expressões que não fazem sentido, mas tem o jeito certo de usar. Tem o jeito certo de usar. Então fica comigo até o final do vídeo, que hoje tem bastante coisa para você dar uma abrasileirada na sua fala. Então, bora praticar! Né? Vamos supor que alguém está pedindo uma informação na rua. Para chegar na praça, eu desço a rua e viro à direita, certo? Para chegar na praça, eu desço a rua e viro à direita, né? Falar esse tipo de frase usando certo é super correto, mas não é tão brasileiro como quando a gente usa o né. Né é uma abreviação para não é, que foi exatamente o sentido usado nesse exemplo. Mas tem outras situações que o brasileiro usa o né de maneira bem estranha se a gente for traduzir livremente. Vou dar alguns exemplos. Eu tô aqui em casa, né? E aí mais tarde eu vou visitar minha irmã. Esse né é totalmente dispensável dessa frase, porque se eu estou afirmando que eu tô na minha casa e que mais tarde eu vou visitar minha irmã, eu não preciso que você me confirme se eu realmente estou na minha casa, que é o sentido do né nessa frase. Eu tô em casa, né? Né? Eu tô em casa, né? Você tá vendo que eu tô aqui em casa? Ó, minha casa, né? E aí mais tarde eu vou lá na minha irmã. Então ele entrou no carro, né? E viajou. Mais uma vez, se eu tô afirmando que ele entrou no carro, eu não preciso usar o né, porque eu não preciso que alguém me confirme se ele realmente entrou no carro. Eu estou vendo que ele entrou no carro. Então são frases onde o né é dispensável, mas a gente enfia ele em todos os cantos. É como se tivesse faltando alguma coisa ali na frase e o né chega para preencher, mesmo não tendo nenhuma função. Mas esse tipo de coisa a gente só aprende com a prática, né? Porque não é em qualquer lugar que ele se encaixa. Outras formas de usar o né. Você tem que pensar melhor antes de falar que as pessoas são narigudos. É, né? E aí quando você diz é, né? Quer dizer
Vou ter que concordar. Alguém fala pra você que perdeu o sorteio de uma rifa e ele tá com a cara bem triste e aí você tenta ajudar. Pô, tem outras 2 rifas que você participou. Talvez outra você ganhe. Não é nem isso. Não é não? Não, é que a rifa, o prêmio dessa rifa era a maquiagem gótica que a minha irmã tava querendo. E aí eu tô triste porque ela tá triste. Tô nem aí que eu perdi. E aí a gente entra com a expressão número 2. Tô nem aí. Essa é uma expressão que quer dizer não me importa. Quando alguém te fala alguma coisa que não te interessa, aí você usa essa expressão para demonstrar desinteresse ou indiferença. Literalmente, essa expressão quer dizer que eu não estou aí onde você está. Você está aí porque quer e eu não estou porque eu não quero. Não é do meu interesse estar aí onde você está. Quando a gente fala isso, é no sentido de localização, mas na verdade é uma localização aqui. Por exemplo, hoje eu vou sair com a minha tia. Ela conhece o Luan Santana e vai me apresentar pra ele. Ah, tô nem aí. Nem gosto do Luan Santana. Mas, se a gente colocar um não no finzinho dessa expressão, aí ela vai ter o sentido de tá tudo bem. Por exemplo, ô bicho, quebrei a caneta que você me emprestou. Desculpa aí. Ah, tô nem aí não. Tenho outras aqui, ó. Tá tudo bem. É mesmo? Essa expressão ela tem um sentido de é verdade? É sério? O brasileiro tem mania de usar essa expressão quando ele fica surpreso ou para mostrar interesse na conversa. Por exemplo, ontem eu comi uma pizza. É mesmo? Uma pizza vegana. Eu tô pensando em parar de comer carne. É mesmo? Mas assim, quando você diz alguma coisa, a outra pessoa discorda, e aí você não quer brigar ou discutir, mas quer deixar clara a sua opinião. Ou algo do tipo. Por exemplo, eu virei vegetariana. Hoje eu almocei peixe. Ué, mas vegetariano não come peixe? Come sim. Come não. Peixe é animal. Não, tá. Mas assim, não é que nem o boi, mas ainda assim é animal. É, né? E tem mais! Essa expressão quer dizer que eu ainda não terminei de falar, que ainda tem história para contar, que a coisa não acaba aqui. Por exemplo, você não vai acreditar. A fulana me falou que virou vegetariana, mas que ainda come peixe. Não, e tem mais. Ela ainda quis justificar falando que peixe é diferente de boi. É isso! Espero que tenham gostado, que tenham aprendido e que tenham entendido como usar essas expressões. Posso passar um exercício para você? Escreve aqui nos comentários alguma frase usando alguma das expressões que eu ensinei hoje. Pode ser que você escreva corretamente, ou pode ser que venha algum errinho e aí a gente se corrige. Como já diz um velho ditado aqui do Brasil, é errando que se aprende. Porque se você não está errando, quer dizer que você não está arriscando coisas novas e assim a gente não evolui. Então, arrisque-se e deixa aqui a sua frase. Muito obrigada a quem ficou até aqui comigo. Se você gosta do conteúdo que eu estou trazendo aqui para o YouTube, por favor, se inscreve no canal, deixa seu like para ajudar o canal a crescer, compartilhe o vídeo com outros amigos que estão aprendendo português, fala em português com ele, usa essas expressões com ele e até o próximo vídeo. Tchau!